Agradecidos a Deus por esse momento histórico, encontro de mãe e filha, Primeira Igreja Batista do Jardim, Minnesota, com a Primeira Igreja Batista de Paulínia. Uma alegria imensa nos reunirmos nesta noite para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. A nossa gratidão é grande a esse Deus que nos proporciona momentos como este. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 29, versículos 1 e 2. Convidamos todos a se colocarem em pé. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Tu és merecedor, ó Deus, de toda a nossa adoração. Tu és merecedor, Deus, de todo o nosso louvor. Nesta noite, ó Deus, entregamos em Tuas mãos todos quantos aqui estão. Pedimos a Tua direção para este culto, que a Tua presença seja real em nosso meio, para que os nossos corações sejam alimentados, confortados e fortalecidos por Ti. Nós Te agradecemos por isso e por tanto mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, podemos assentar. Nós vamos convidar a irmã Sônia para fazer a apresentação dos nossos visitantes. Graça e paz, irmãos. Que alegria ver essa casa cheia, né? Vocês não têm ideia, não é? Irmãos, como é que estão os nossos corações? Estamos muito felizes. Como não tem como apresentar um por um, né? São bastante pessoas. Eu gostaria que os membros da Igreja Filha, né, da Primeira Igreja Batista, os membros da Primeira Igreja Batista do Jardim Minnesota, ficassem em pé para que todos possam conhecê-los. Ai, que maravilha! Graças a Deus! Em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Estamos muito felizes com esse momento aqui, com a presença de cada um, revendo alguns amigos e irmãos da minha adolescência, né? Que maravilha, né? E conhecendo outros. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigada. Podeis assentar. Vamos agora apresentar o nosso irmão Gustavo, que ele é membro da Igreja Batista Ebenezer de Campinas, representante da Igreja Batista Ebenezer de Campinas. Por gentileza, irmão. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Deus abençoe grandemente. Quem está nos visitando, exceto o pessoal da igreja do Minnesota, quem está nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Que fique em pé, por gentileza. Não tem? E quem está visitando, que já veio aqui, já esteve aqui, pela segunda, terceira, quarta vez, que fique em pé, por gentileza. Eu sei que tem. Aí, Anitta, obrigada pela sua presença. Deus abençoe grandemente sua vida. Tem algum irmão ou irmã representando alguma igreja aqui de Paulínia ou adjacências, que por gentileza fique em pé. Não temos? Em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia, eu quero agradecer a presença de todos. Sentimos-nos muito honrados com a presença de vocês. Amém. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Agora ficou em pé, só ficou esquerda.
Vamos nos colocar de pé? A Deus demos glória com grande fervor.
Os irmãos podem sentar. Graça e paz, meus irmãos amados. Eu não vou dizer muitas palavras, porque eu imagino que o pastor Alex já vai nos representar toda a nossa alegria e gratidão de estar aqui com os irmãos. Então eu gostaria de só convidar os irmãos a abrirem lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 27. Se você quiser acompanhar também, vai estar passando o texto no telão. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. O pastor Brian vai nos conduzir em oração. Meu nome é Brian, sou um dos pastores da Igreja Batista Jardim, Minnesota. É nossa alegria estar com vocês. Vamos orar juntos. Ó Senhor, nossos corações são cheios de alegria por tudo que a gente está vendo hoje, tudo que a gente está vendo da sua obra, por meio da Bíblia, por meio do seu povo, por meio da fidelidade do seu povo. A gente só quer glorificar o Senhor por tudo isso. Cada pessoa aqui representa um milagre, uma salvação, uma conversão que só o Senhor fez. E o Senhor fez por meio da sua igreja. O Senhor prometeu que o Senhor vai edificar a sua igreja. E o Senhor vai fazer isso por meio das igrejas locais. E hoje à noite a gente tem pelo menos 3 igrejas locais representadas para celebrar, não celebrar Bíblia, não celebrar as pessoas aqui, mas para glorificar o Senhor em tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor, por 57 anos de fidelidade aqui, pregando a palavra, evangelizando, equipando os santos. E a gente está pedindo que o Senhor continue fazendo isso para a sua glória por muitos anos a mais. A gente quer também agradecer ao Senhor pelo ministério do pastor Joel, a família dele. Eu peço que o Senhor vai abençoar ele
e que o Senhor continue usando o ministério dele, que ele vai pregar fielmente aqui, que eles vão liderar o seu povo com energia, com sabedoria. Obrigado pela visão que Pi tem para ser o reino, para plantar outras igrejas. Obrigado pela visão que eles tinham alguns anos atrás para plantar IBJM. A gente quer glorificar o Senhor pelo todo o fruto que a gente está vendo em todas essas igrejas. Eu peço que o Senhor continue fortalecendo PIB, IBJM e outras igrejas representadas. A gente quer avivamento, não só na minha igreja. Eu quero avivamento em PIB também. Eu peço que o Senhor vai dar um avivamento de conversões, que eles vão ver muitos batismos, que eles vão ter um avivamento de santidade, de oração, e que o Senhor guarde essa igreja, que eles vão permanecer, que eles vão perseverar, fiel em doutrina, santidade, pregação, e tudo isso para a sua glória, no nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, continuar louvando o Senhor. Música, se você tem a sua oferta, você pode trazer até aqui à frente.
Povo de Deus amado, graça e paz. Boa noite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu não consigo nem expressar minha alegria de estar no aniversário da primeira igreja batista de Paulínia. Muito obrigado, minha irmã. Pastor Joel, muito obrigado pelo convite. Eu estou junto com a igreja agradecido ao Senhor da gente estar aqui e também agradecido pela hospitalidade de hoje, mas a generosidade de vocês ao longo desses anos. E o Senhor usou a PIB de Paulínia para que a IBJM existisse. Vocês estão fazendo 57 anos, a gente está um pouco antes, 13, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá também. Eu quero agradecer também o time da música aqui da IBJM, que veio servir com tanta alegria, e quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, da PIB de Paulínia, mas também da IBJM. O coração se enche de alegria de ver o rosto de vocês aqui essa noite. Muito bem, eu quero pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Que o Senhor possa usar a palavra dele para aumentar mais e mais o nosso amor uns pelos outros, dentro da PIB, dentro da IBJM, ao redor do mundo. Eu quero, com a ajuda do Senhor, junto com vocês, ouvirmos o que Deus tem a dizer sobre o amor, a partir de 1 Coríntios 13. Existem muitas forças que operam no nosso coração, muitas. Medo, a raiva, a incerteza, muitas forças estão operando no nosso coração, no nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor, porque o amor é maior. Ele tem mais força do que essas outras forças. Pelo Espírito de Deus, a força que o amor tem é impressionante. Não existe limite o que alguém é capaz de fazer por causa do amor. Milhões e milhões de histórias da força do amor na igreja, no mundo, nessa igreja, na IBJM. Eu estava lendo esses dias no meu devocional, José, por amor, perdoou seus irmãos que tinham jogado ele num poço, vendido ele como escravo. Ele perdoou, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo Paulo, por amor, deixou tudo que ele tinha para viver para Cristo, porque o amor não busca os seus interesses. A distância que as pessoas são capazes de atravessar para manifestar o amor é impossível de se calcular. Um dia, por amor, Deus atravessou uma distância impossível de ser calculada, do céu para a terra, a infinita distância do Criador para a criatura, para vir aqui até nós, nos salvar. Por que ele fez isso? A resposta é simples. Foi por amor. O amor tem essa força, tem esse poder. A notícia ruim é que quando Adão e Eva foram expulsos daquele jardim, o amor que antes habitava em nós naturalmente, agora deixou e não habita mais em nós naturalmente. No momento que eles saíram daquele jardim, o amor saiu de dentro deles. Mas eu também tenho boas notícias, porque Deus, esse é o Evangelho, Deus tem poder para injetar de novo amor no nosso coração, através do Filho dele. O amor que nós precisamos primeiro experimentar pela fé, para depois manifestar uns aos outros. Segundo Deus, não existe nada mais importante nesse mundo do que o amor. É assim que a nossa passagem termina, no final do capítulo 13.
Essa passagem, esse trecho, é um hino de louvor ao amor. Vamos ler o texto? Você acompanha comigo, por favor. Eu vou ler o capítulo todo e a gente vai passar nossos próximos minutos nessa passagem maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como um símbolo que retiro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de um menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor é o nosso Deus de amor. Nós queremos pedir que Teu Espírito, usando a Tua palavra, nos mostre o que é o amor que vem do Senhor, que a gente possa experimentar esse amor, para que a gente também possa manifestar esse amor e trazer glória ao Teu nome. Nossa única esperança, Senhor, é podermos amar se o Senhor agir no nosso coração. Nós queremos entregar a pregação da Tua palavra gloriosa, inerrante, infalível, agora nas Tuas mãos, e que o Senhor nos faça um povo cheio de amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você olhar para o texto, você consegue perceber o formato dele. Me perdoe se você já está com fome. Eu ouvi dizer que vai ter depois um tempo de comunhão, mas o formato do texto é o formato de um sanduíche. Você pode ter quase que um hambúrguer aqui. Paulo discute, ele divide o discurso divino em três partes. Do versículo 1 ao 3 é a parte de cima do pão. Ele fala da necessidade do amor. Do versículo 4 ao 7 é o recheio, é a carne. Ele vai falar da qualidade do amor. Do versículo 8 ao versículo 13 é a parte de baixo do pão, onde ele vai falar da eternidade do amor. A necessidade, a qualidade e a eternidade do amor. Mas antes da gente entrar no nosso texto, eu gostaria de nos localizar no contexto. Você sabe que o contexto de 1 Coríntios 13 é dentro da igreja. Nada contra usar esse texto numa cerimônia de casamento, ele é maravilhoso, mas o contexto de 1 Coríntios 13 é a igreja. Essa passagem é uma correção amorosa do apóstolo Paulo a um problema sério de orgulho e divisão que estava acontecendo dentro da igreja por causa do uso dos dons espirituais. Essa discussão sobre os dons espirituais começou no capítulo 12 e ela vai terminar só no capítulo 14. Mas no meio, Paulo insere essa exposição maravilhosa sobre o que é o amor. Porque ter dons
sem amor para Deus não tem nenhum valor. Eu sei que o pastor Joel gosta de fazer poesia, de rimas, então aqui vai a minha. Ter dons sem ter amor para Deus não tem nenhum valor. Nenhum. Você deve continuar servindo a igreja com os seus dons, sim, mas o uso autorizado, divino, é que esses dons sejam usados com amor. Deus não é contra o uso dos dons. Os dons são dons de Deus, é Ele que dá. Mas Deus é contra o uso egocêntrico dos dons e não o uso outroscêntrico. Esse é o ponto, essa passagem. O contexto é esse. O uso dos dons, na Pico de Paulínia, na IPJM, nas igrejas do Senhor. No chão, como uma geleia, o amor é o esqueleto que vai sustentar o corpo de Cristo, a igreja. O Senhor Jesus volte. Nós precisamos dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Que retire, Paulo está usando uma imagem sonora aqui. O bronze é aquele gongo barulhento que você pega o martelo e você bate com força. E os símbolos são aqueles pratos em que você bate, faz aquele barulho. Paulo está dizendo: eu posso falar até a língua mais exaltada do universo, como a língua dos anjos. Sem amor, o som das minhas palavras não vai edificar as pessoas, a igreja, mas vai derrubar a igreja. Isso que ele está nos mostrando. As minhas palavras vão ser um barulho irritante se elas não tiverem amor, como uma pessoa pegando, arrastando a unha naquele quadro, sabe? Nós precisamos de amor, porque quando você fala com amor, sai um hálito celestial da sua boca. É como um sabor de menta santa. Refresca a alma de quem ouve, dá vontade de ficar perto. Quando você fala com amor, você está falando com o sotaque da Nova Jerusalém. Mas falar a verdade sem amor, ter razão no que eu estou falando, sem ter amor no que eu estou falando, faz as minhas palavras serem como bronze que soa, como símbolo que retine, em vez do som de um piano bem tocado, de um violão bem afinado. Eleva a nossa alma, não dói nossos ouvidos. Esse é o primeiro dom que Paulo trata aqui, a língua. A gente tem que falar com amor. Segundo, profecia. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. De novo, Paulo está exagerando de propósito, como ele fez quando ele falou da língua dos anjos. Ninguém conhece todos os mistérios. Ninguém conhece toda a ciência, todo o conhecimento. Ninguém. Existem trilhões de coisas que nós não conhecemos. Mas Paulo cria essa situação hipotética, que ainda que eu conhecesse tudo que existe para ser conhecido, ainda que eu tenha lido todos os livros que já foram escritos na história, meu conhecimento pode ser maior do que a Via Láctea. Sem amor, isso não tem nenhum valor aos olhos de Deus. Conhecimento é essencial. Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Claro, sã doutrina. Conhecimento é essencial, mas não é suficiente. Nós devemos amar a doutrina que Deus comunica e as pessoas que Deus cria. Tem um provérbio, você deve ter ouvido: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Está na Bíblia, Provérbios 11, 22. Tem alguma coisa fora de lugar. A joia de ouro da boa teologia no coração sem amor é uma joia no lugar errado. O colar do conhecimento deve estar no pescoço de alguém que ama. É isso que Deus quer de nós. Terceiro, primeiro língua, profecia. Agora, terceiro, ele fala da fé. Versículo 2, na continuação, ele fala: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada
serei. De novo, ainda que eu tenha uma fé tal, capaz de mudar circunstâncias impossíveis, mover uma montanha, ressuscitar mortos, fazer a terra parar de girar, ainda que eu tenha esse poder espiritual para fazer isso, se eu não tenho amor, final do versículo 2, nada serei, nada serei. Para Deus, maturidade espiritual não é ter grandes dons. Para Deus, maturidade espiritual é ter grande amor. Versículo 3 é ainda mais extremo sobre a necessidade do amor. Olha o que ele diz no versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse versículo é prova que o amor cristão inclui a nossa motivação. Não é só um dever externo. Não. O amor cristão, em sua forma mais pura e verdadeira, ele inclui a nossa motivação. O sacrifício mais supremo, Paulo está dizendo, como morrer por alguém, se for feito não pela razão certa, por amor, isso de nada me adiantará. Se você quer amar as pessoas como Deus espera que você ame, você precisa incluir diante do Senhor o seu coração, a sua motivação. Por que você está fazendo isso? O que você está experimentando no seu ato de amor importa para Deus. Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Você já sabe disso intuitivamente. Imagina que hoje, no final do culto, você chega para o pastor Joel. Pastor Joel, você vai ser o meu voluntário aqui nessa ilustração. Você chega para o pastor Joel e você fala assim: pastor Joel, eu preciso de uma carona. Você pode me levar para casa? Imagina, o pastor Joel olha para você e fala: ah, não! De novo! Você me pediu de novo, pede para outra pessoa! Por que eu? De novo! Tá bom, leva, tá bom. Entra no carro, aí você entra no carro e o pastor Joel vai levando você para sua casa emburrado. Não abre, não solta um pio. Estaciona em frente à sua casa. Abre a porta e fala: tchau, pronto. Ele deu carona para você, certo? Agora, sinceramente, você vai dizer que isso é amor? Não na sua forma mais pura, bíblica e santa. Mas pastor Joel nunca faria isso. Nunca. Vamos voltar ao filme. Certo? Terminou o culto, você chega para o pastor Joel: pastor Joel, o senhor pode me dar uma carona para casa hoje? Na hora, pastor Joel já... Claro, meu irmão, eu levo você para casa. E você entra no carro, você está entrando no carro, o pastor já está orando por você. Ele está orando por você, fazendo perguntas sobre a sua vida, seus planos, se interessando por você, encorajando você. Você estacionou ali, parou em frente à sua casa. Vamos orar, Senhor abençoe esse irmão, abre a porta, tchau meu irmão, Deus abençoe. Foi exatamente a mesma ação. Carona, pegou você da igreja para casa, tá certo? A ação foi igual, mas o coração foi diferente. E isso faz toda a diferença, porque o amor inclui o que a gente está experimentando dentro de nós. Uma maneira de agir é amor, a outra não. Então a pergunta é: o que eu posso fazer então para ter meu coração no lugar certo, servir as pessoas com o amor que vem do Senhor? Como eu posso usar meus dons, meus bens para servir as pessoas com amor? Eu quero ser realista aqui também, e claro que todos nós precisamos lutar com motivações impuras. Todos nós, tá certo? Ninguém consegue, desse lado do céu, servir o coração tão puro quanto o do Senhor Jesus. Mas nós podemos crescer, sim, servir com mais amor. Como nós podemos fazer isso? O segredo
para nós servirmos com o coração no lugar certo, cheio de amor. O segredo, não tão segredo assim, é você estar com o seu coração cheio, preenchido do Senhor, seu Salvador. Você já está cheio, preenchido, ao ponto que você não precisa mais que as pessoas respondam de uma determinada maneira, para aí sim, aí eu vou amar aquela pessoa. Não, você não está carente, você está abastecido, cheio do Senhor. E agora, a maneira como as pessoas respondem não determina mais o fato de você vai de amá-las ou servi-las. Você se sente tão amado por Deus, pelo fato de Ele ter enviado o Filho dele para salvar você. Você se sente tão amado pelo Senhor Jesus Cristo, que atravessou a distância infinita da glória do céu para vir até aqui resgatar você, enfrentou o julgamento que era seu naquela cruz. Você está tão maravilhado com o amor do Espírito Santo que deu para você fé quando você estava morto em seus pecados. Você está tão cheio já do Senhor, você experimenta essa satisfação santa. E agora você pode amar as pessoas, mesmo quando a resposta delas não é boa. Não preciso mais que a minha vontade seja feita, que eu receba alguma coisa em troca, ou elogios. Não, eu amo porque o Senhor me amou. Eu já tenho tudo que eu preciso, tenho Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, PIB e PJM. Um homem satisfeito com o Senhor Jesus é capaz de amar outras pessoas, mesmo quando for bem difícil amá-las. Uma mulher cheia de Cristo, satisfeita no Senhor, ela é capaz de amar irmãos e irmãs, mesmo quando for difícil de amá-los. Quanto mais afeições espirituais você tem pelo Senhor Jesus, quanto mais grandioso, mais precioso Ele é, mais poder você tem de amar as pessoas, mais livre você está para promover união, resolver conflitos, servir em amor. Existem muitas coisas necessárias nessa vida, mas nada é mais necessário do que o amor. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Segundo, depois da necessidade do amor, ele vai falar da qualidade do amor. Do versículo 4 em diante, o recheio, a carne. Tá, mas o que é amar? Como que esse amor se manifesta de maneiras concretas no nosso dia a dia? Então, do versículo 4 ao 7, Paulo passa a mostrar o amor em carne e osso, em tendões, músculo, pele, olho, nariz, boca. Ele vai descrever o amor de maneira concreta. Paulo personifica o amor. Ele fala do amor como se o amor fosse uma pessoa, como se o amor tivesse paciência, como se o próprio amor fosse capaz de se alegrar, de sofrer. Então eu quero fazer o seguinte com vocês, eu quero propor uma estratégia aqui, que eu acho que ela vai ser benéfica espiritualmente para todos nós. Paulo está sendo muito concreto aqui, então vamos ser concretos também. Então vamos olhar para o espelho da palavra de Deus e vamos ver se a minha imagem está sendo refletida, a maneira como eu amo está sendo refletida na palavra do Senhor. Então você pode ouvir agora essa passagem se perguntando se eu tenho refletido esse amor cristão em casa, na igreja, onde eu trabalho. Eu quero encorajar você a fazer isso em atitude de oração. Você sabe que essa é uma boa maneira de ouvir um sermão. Enquanto você está ouvindo, você está fazendo pequenas orações curtas. Senhor, me perdoe. Senhor, me ajuda. Louvado seja o Senhor. Eu quero animar vocês a fazerem isso agora. Então a gente vai pegar essa lista de qualidades do amor e a gente vai aplicar de forma concreta a nossa vida através de 3 testes. Tá bom? 3 testes. Primeiro teste é uma aplicação personalizada para o bem coletivo da igreja. Cada um de nós vai fazer então agora, a gente vai substituir a palavra amor pelo nosso nome, certo? Eu vou fazer com o meu nome e você faz com o seu nome. Não precisa falar alto, mas você faz na sua mente. O professor meu do seminário fez isso,
Uma vez eu achei que foi muito benéfico, foi um pouco difícil de ouvir, mas foi muito proveitoso espiritualmente. Então, troca a palavra amor pelo seu nome e veja se encaixa. Tá bom? Eu vou fazer com o Alex, você faz com o seu nome. O versículo 4. O Alex é paciente e bondoso. Eu tenho um pavio longo. Eu sou uma pessoa serena ou severa? Maridos, esposas, como vocês têm sido em casa? Vocês têm sido pacientes uns com os outros? Pais e mães, vocês têm sido pacientes com seus filhos? E filhos, jovens, vocês têm sido pacientes com seus pais? Crianças, vocês têm sido pacientes com os seus irmãos? O amor é paciente. Povo de Deus, da PIB, que o Senhor dê graça, vocês serem pacientes uns com os outros. O amor é paciente. Continua o texto, versículo 4, usa o seu nome. O Alex não arde em ciúmes ou em inveja, mesma palavra no original, não arde em inveja, não se envaidece, não é orgulhoso. Eu tenho experimentado pelo menos alguma dose de humildade. Eu consigo me alegrar com os dons dos outros. Eu torno a igreja um ambiente não de competição, mas de cooperação. É isso que o amor faz. Continua o texto, versículo 5. Você usa o seu nome. O Alex não se conduz de forma inconveniente. O Alex não busca os seus interesses. O Alex não se irrita, não se ressente do mal. Eu posso fazer algumas perguntas pessoais agora? A gente quer aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. Algumas perguntas pessoais aqui, de acordo com o versículo 5. Você não está aqui essa noite à toa. A pergunta é: você está irritado com alguém? O amor não se irrita. Você está ressentido? Você está ressentida com algum mal que fizeram com você? Esse mundo está cheio de pecadores. Você pega e pecam contra você. Você está ressentido. O amor não se ressente do mal. Deus prometeu se esquecer dos nossos pecados. Nós estamos praticando esse esquecimento espiritual, perdoando, esquecendo os pecados dos outros, ou eu estou acumulando uma lista do que as pessoas fizeram contra mim? Se você tem vivido irritado, ressentido, você sabe o que você precisa fazer hoje. Você precisa ir até o Senhor, pedir perdão e pedir ajuda. E louvado seja o Senhor, Ele ajuda e Ele perdoa. Você olha para Cristo com fé, Ele perdoa e ajuda. O amor não se irrita, não se ressente do mal. Versículo 6, vamos continuar o nosso teste pessoal. Você tem que usar o seu nome. O Alex, versículo 6, não se alegra com a injustiça, com o pecado, mas se alegra com a verdade. O Alex tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como o pastor puritano Jeremiah Burroughs disse uma vez: se existem 10 interpretações possíveis para um determinado ato, 9 ruins e uma boa, o amor escolhe a boa. É isso que o amor faz. O irmão, a irmã passou por você e não cumprimentou, certo? Passou e não cumprimentou, não olhou. Tem muitas interpretações possíveis. Você pode interpretar com amor. Ele estava distraído, estava pensando na morte da bezerra. Não sei. O amor interpreta com amor. Ele não pega a primeira interpretação negativa, se agarra àquela. Não. Não faz isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Espírito Santo nos ama. Então ele usa a palavra dele para nos moldar mais a imagem do Filho dele, nosso Salvador, e mostra áreas específicas que a gente precisa crescer. Crescer em santidade é assim, em áreas específicas que eu preciso mortificar,
vivificar o amor. Segundo teste. Por causa do nosso tempo aqui, eu vou deixar o segundo teste como dever de casa. Mas você não deve fazer como você fazia na quarta série com os deveres de matemática, certo? Você precisa fazer. Tem que fazer o dever de casa. O dever de casa é o seguinte: você vai se aproximar de uma pessoa que conhece bem você, seu marido, esposa, amigo, alguém que conhece muito bem você, seu pai, sua mãe. Você vai pegar a Bíblia, abrir em 1 Coríntios 13, você coloca no colo da pessoa e você pede para ela, você fala: por favor, me ajuda a crescer em amor, de acordo com 1 Coríntios 13. Como que eu posso crescer em amor? Eu sei de gente que fez isso. Conheço várias pessoas que fizeram isso. Um teste difícil, mas é um teste abençoador. Deus usa a palavra dele. Essa hora, esse momento, não é para você ficar retrucando, se defendendo. Essa é a hora de talvez pegar um papel, escrever, ouvir, não fazer uma pergunta ou outra, mas orar, ouvir, ir até o Senhor, pedir ajuda. Eu sei que esse teste exige humildade, eu reconheço isso, mas a gente tem uma promessa maravilhosa do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse ato de humilhação traz junto a bênção, a graça do Senhor para aqueles que querem crescer em amor. Terceiro e último teste sobre a qualidade do amor. Eu quero propor um teste aqui, que eu já fiz várias vezes, sempre dá certo. Então não estou nem um pouquinho preocupado. Sempre funciona perfeitamente. E o teste é o seguinte: a gente vai trocar a palavra amor pela palavra Jesus. E vamos ver se encaixa. Versículo 4. Jesus é paciente e bondoso. Jesus não arde em ciúmes. Ele não se envaidece. Jesus não é orgulhoso. Ele é a humildade perfeita. Jesus não se conduz de forma inconveniente, nunca. Jesus não procura os seus interesses, por isso que ele morreu naquela cruz. Jesus não se irrita, é por isso que ele nos perdoa o tempo todo dia. Jesus não se ressente do mal, das montanhas de pecados que nós já cometemos. Versículo 6. Jesus não se alegra com a injustiça, com o pecado, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o amor em carne e osso é Jesus. Deus personificou o amor na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade que o Senhor Jesus foi muito paciente e bondoso com você essa semana? Não é verdade? É verdade que Ele dá para você muito mais do que você merece ou precisa. Sim, Jesus não está ressentido conosco, porque Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele nos amou até o fim, Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, o povo de Deus, continue se amando, porque assim vocês refletem a imagem do Rei de amor, o Senhor Jesus. Ele disse: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês também devem se amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Muito bem. O pão agora de baixo, no final, é a eternidade do amor. Depois de falar da necessidade do amor, da qualidade do amor, Paulo termina falando da eternidade do amor, do versículo 8 em diante. O ponto principal desse trecho final é mostrar que o amor é superior aos dons que nós temos, porque os dons são temporários e o amor é eterno. Esse é o ponto principal aqui desse trecho. Um dia, nossos dons, da maneira como eles existem hoje, eles vão acabar, desaparecer para sempre, mas o amor vai durar por toda a eternidade. Essa é a primeira afirmação dele no versículo 8. O amor jamais acaba. O amor cristão é, por natureza, imortal, tão imortal quanto Deus, porque Deus é
amor. O amor, se você pensa na sua alma como um pavio, o amor é essa chama que Deus acende e ela vai queimar por toda a eternidade. Para pensar nisso. Nunca um crente verdadeiro vai deixar de amar. Ele vai amar toda a eternidade. Paulo agora vai usar várias comparações e ilustrações para mostrar como o amor é superior aos dons, qualquer dom espiritual que a gente pode ter. Primeira comparação, no versículo 8, ele vai mostrar que os dons, diferentes do amor, são mortais, eles vão apagar, vão acabar. Versículo 8 fala: o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Ele fala dos 3 dons que estavam causando conflito na igreja: profecia, línguas e conhecimento, o dom do ensino. Então Paulo está nos ajudando a enxergar os dons com a perspectiva correta. Eles são úteis nessa vida, sim, sim, mas eles vão desaparecer. Não dá para parar, não dá para comparar os dons com o amor. Eles são temporários. Sim. Os dons vão ter o mesmo destino que a morte. Exatamente o mesmo destino que a morte. Eles vão desaparecer. Assim que o Senhor Jesus atravessar de novo o céu para a terra, os dons vão sumir. Serão terminados, abolidos, exterminados. A mesma palavra Paulo usou um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. Destruída, a mesma palavra. E ele explica por que os dons vão desaparecer. Olha o versículo 9, ele explica: pois, por quê? Por que os dons vão desaparecer? Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, os dons são incompletos. Versículo 10, mas quando vier o que é completo, quando Cristo voltar, então o que é incompleto, que são os dons, o que é incompleto vai ser aniquilado. Então Paulo está comparando 2 eras, 2 épocas da história: o mundo como existe hoje, com todas as limitações e pecado, e o mundo perfeito que vai existir quando o Rei do Amor voltar. É isso que ele está fazendo. Esse é o argumento dele. Coisas incompletas deixam de existir, perdem a sua utilidade quando o que é completo chega. Esse é o princípio. A função dos dons na igreja: servir, ensinar, cantar, administrar, aconselhar. Todos esses dons, eles foram dados pelo Senhor para nos preparar para algo maior, o dia em que nós estaremos com o Senhor. Você pode pensar, é como se a vida do Senhor é como um sol e a luz do sol chegando, e quando o sol chega e o dia começa, velas e lanternas perdem completamente o seu propósito. Os dons são velas. O amor não, o amor é diferente. O amor é como a alma humana, ele vai durar por toda a eternidade. Agora Paulo vai usar 2 ilustrações. Ele usou comparações, agora 2 ilustrações para mostrar que os dons são temporários, mas o amor é eterno. A primeira ilustração no versículo 11 é sobre a infância de Paulo. Olha o que ele diz, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, o que você ia pensar se no final do culto você visse algumas crianças, 2, 3 anos, Ravi, mais alguns aqui na frente, aqui nessa parte, nesse espaço aqui, eles brincando de carrinho? O que você ia achar? Crianças, e criando esse mundo imaginário, umas meninas aqui, 2, 3 anos, 4 anos brincando de boneca. O que você ia achar? Você ia dizer que é absolutamente normal, saudável. É verdade? Sim? Verdade. Claro. Mas e se terminasse o culto e o pastor Joel sentasse aqui no chão e eu sentasse junto com o pastor Joel, e Brian e Kaique esperando a vez dele, e a gente e do lado da Paty e Dona Rita brincando de boneca? O que você ia achar agora? Você não ia achar absolutamente normal. Agora alguma coisa está fora do tempo, tá certo? Não é errado brincar de boneco, de carrinho, claro que não, não é pecado. Assim
Assim como usar os dons não é pecado, não é esse o ponto de Paulo. O ponto é que são eras, épocas diferentes. Os dons têm seu tempo, vai acabar. O amor nunca. O amor vai durar para sempre. O ponto de comparação é a duração. Você vai usar os seus dons por 80 anos. Você vai amar o seu irmão por 80 bilhões de anos e mais a eternidade. Segunda ilustração, versículo 12, contraste agora a ilustração que ele faz. Ele está comparando esse mundo com o mundo quando Cristo voltar, e ele faz dois contrastes aqui nessa ilustração de um espelho. Depois de usar a infância, ele vai usar o espelho. Versículo 12 ele fala: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então o espelho está sendo usado nessa ilustração para mostrar como que nós agora vemos o Senhor, sim, mas nós vemos de forma indireta e incompleta. Indireta e incompleta. Indireta como se você estivesse vendo uma pessoa através de uma foto no celular, em vez de estar sentada com ela do seu lado no sofá. É como se é indireto. É a diferença entre você conversar com alguém por vídeo e você conversar com alguém sentado no banco da igreja. Um é indireto, a outra é direta. Essa é a comparação que Paulo está fazendo. O seu conhecimento sobre Cristo, ele é verdadeiro, sim. Quem você está vendo aqui nesse mundo é o Cristo verdadeiro, mas ainda é indireto e ainda é incompleto. Ele fala de um espelho de forma obscura. Pensa naqueles espelhos bem antigos, já tudo meio marrom, meio manchado. Você está vendo, mas não está nítido. É assim que a gente consegue enxergar por causa do nosso pecado o Senhor Jesus, sua glória. Mas você viu o que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que vai chegar um dia em que você não vai mais ver o Senhor de forma indireta e incompleta. O seu conhecimento incompleto vai ser aniquilado, como o seu pecado foi aniquilado naquela cruz. É isso que ele está dizendo aqui. Em um piscar de olhos, ou quando você atravessar da terra para o céu para se encontrar com o Senhor, ou quando ele atravessar o céu e vir para cá, um piscar de olhos, o espelho vai desaparecer e você vai estar diante do Senhor face a face. Diante de você, para sempre, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Rei da glória e o Rei da graça, em todo o seu esplendor em glória, sentado no trono. Você vai conhecer o Senhor, como o texto está dizendo, como o Senhor conhece você. Está escrito, conhecimento completo. Você vai conhecer o Senhor com toda a capacidade que uma criatura finita pode conhecer um ser infinito. É isso que está escrito em 1 Coríntios 13. A sua capacidade de entender quem Deus é, a obra dele, especialmente a obra dele na cruz, ela vai ser transportada para um nível tal que a gente vai se prostrar em gratidão ao Senhor e viver num estado de maravilhamento sem fim por toda a eternidade. Nunca isso vai acabar. A sua capacidade de experimentar a doçura da comunhão com o Senhor, que a gente desfruta um pouquinho no devocional, na igreja, no culto, um pouco. Essa capacidade, ela vai se alargar, ela vai se estender de uma forma que você vai viver num constante deleite, que só um estado glorificado vai ser capaz de expressar. Essa visão desse Rei da Glória, ela vai ter um impacto, uma força tal no seu coração. Cristo vai ser tão desejável para você. Você vai querer tanto Ele, que o desejo que você tem pelo pecado vai morrer para sempre.
É por isso que ninguém peca no céu. Sabe por que ninguém peca no céu? Porque no céu, os nossos irmãos enxergam Cristo por quem Ele é, a glória dele. E eles desejam tanto a Cristo que o pecado perde toda a força do coração humano. A única coisa que você vai ter capacidade de fazer por toda a eternidade vai ser amar. Nunca mais pecar. Uns aos outros e aquele sentado no trono. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, quando Ele sofreu, morreu e ressuscitou, Ele conquistou tantos benefícios para nós, que se todos eles fossem escritos, não caberiam os livros desse mundo, tá certo? Mas existe uma coroa desse baú de tesouros que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. E está no versículo 12. Esse é o presente maior que o Senhor Jesus nos deu. Depois veremos face a face. Essa é a coroa de todos os tesouros que o Evangelho do Senhor Jesus nos dá. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensar nessa coroa, meditar que você vai estar com o Senhor face a face, esse pensamento tem força, poder para levantar você do chão e fazer você continuar andando em direção ao céu. Pensar nesse dia produz calor suficiente no nosso coração para você enfrentar os dias mais gelados de tribulação nesse mundo. Você meditar que em breve, daqui a algum tempo, eu vou estar para sempre com o meu Salvador. Isso tem força para iluminar o seu caminho, você continuar andando pela fé, mesmo quando parece que as coisas não fazem muito sentido. O sofrimento nesse mundo é real, mas a glória com Cristo é ainda mais real, porque o seu sofrimento vai durar 80 anos, mas o seu tempo com o Senhor face a face vai durar 80 trilhões de anos. Amém? Amém. Paulo termina agora o último versículo, ele conclui esse capítulo sobre a excelência suprema do amor. Agora ele muda a comparação. É interessante o que ele faz aqui. Ele vai falar que o amor é tão superior, tão supremo, tão glorioso, que o amor ele se torna não só maior do que os dons espirituais, dons de ensino, profecia, línguas. O amor é maior até do que a fé e a esperança, dons essenciais para a sua salvação. Eu vou ler o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Paulo está dizendo que a fé e a esperança também vão permanecer junto com o amor para sempre. Os dons não vão permanecer, eles vão ser abolidos, exterminados, vão acabar. A fé, a esperança e o amor, mesmo no céu, ele está dizendo, eles vão continuar, vão permanecer. Em um sentido, a sua fé vai ser consumada, porque você vai ver o Senhor face a face, sim, mas a sua fé também vai continuar, porque você vai continuar confiando no seu Senhor. Em um sentido, a sua esperança ela vai ser consumada, você vai estar com o Senhor, que é o que você espera, mas sua esperança não vai ser interrompida, você vai continuar tendo essa expectativa santa que o Senhor vai fazer e a glória que Ele vai mostrar para nós toda a eternidade. Então, repare que o contraste aqui no versículo 13 é entre os dons desaparecendo, fé, esperança e amor permanecendo. Esse é o ponto dele. Agora ele fala que o amor é maior. Por que o amor é maior? Olha para o texto. Por que o amor é maior? Paulo não explica. Ele não explica. Paulo está subentendendo que nós estamos entendendo. Ele não dá razão. Por que o amor é maior? Mas o que os cristãos ao longo da história entenderam é que o amor é ainda maior do que a fé e a esperança,
Porque a fé e a esperança são meios, instrumentos, mas a experiência final é o amor. Fé e esperança são manifestações de confiança. Tá certo? É isso que a fé e a esperança são. Mas a confiança não é a minha experiência final. Você pode pensar na fé como a confiança no presente, a esperança como a confiança no futuro. Experiências de confiança, mas elas não são a experiência final. O final que eu quero, no fim o que eu quero é o amor. Mas para eu chegar no amor, experimentar esse amor, eu preciso de confiança. Qualquer relacionamento funciona assim. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos na igreja, amigos, qualquer um. Para o relacionamento ter amor, experimentar amor, precisa haver confiança. Você pode pensar que a falta de confiança, ela separa as pessoas e nos deixa como um abismo no meio. O que a confiança faz para a gente experimentar comunhão e amor? A confiança, a fé, a esperança, ela constrói uma ponte. Agora ela nos une. É sempre assim. Eu quero que a minha esposa confie em mim. Eu quero que ela confie em mim. Por que eu quero que ela confie em mim? Porque eu quero que ela me ame e eu posso amar a ela. É isso que a confiança faz. Mas ela em si não é o amor. Sem confiança, o rio do amor ele é interrompido. Mas quando existe confiança, fé, as comportas são abertas, o rio flui, eu posso amar e receber amor. Fé e esperança são a estrada, o destino é o amor. O propósito maior da sua vida, porque você foi criado, porque Jesus veio a esse mundo, foi para que nós pudéssemos experimentar o amor de Deus em Cristo, para a glória dele. O amor é a experiência final e maior. É por isso que Paulo fala que o amor é maior. Saber, meditar que você vai experimentar esse amor sem nenhuma limitação, nenhuma. O rio fluindo o tempo todo. Você, Cristo e todos os irmãos. Você meditar nesse amor liberta você para amar as pessoas aqui nesse mundo. Você não precisa mais ficar com medo de como as pessoas vão reagir. Eu não preciso ser dominado sobre o que as pessoas vão fazer para mim ou não. Porque eu já estou abastecido, eu já estou preenchido com o amor do Senhor em Cristo. Aquele que morreu na cruz no meu lugar. Não preciso que a minha vontade seja feita. Não. Eu já sei o que vai acontecer comigo. Em breve, você que está em Cristo, em breve, piscar de olhos, você vai ver o Senhor face a face, em toda a sua beleza, glória e majestade. PIB de Paulínia, em PJM, que é essa convicção de que você vai estar em breve com o seu Salvador de amor, possa dar poder para você, libertar você para amar. Cada um de nós aqui seja um vaso de barro, sim, vaso de barro, mas cheio de amor, cheio do amor do Senhor. Que vocês continuem servindo uns aos outros, usando os dons que o Senhor deu para vocês, a força que Deus supre, para a glória dele. Em breve, piscar de olhos, quando a trombeta soar e o Senhor Jesus atravessar de novo do céu para a terra, ou você atravessar o céu para se encontrar com Ele, você vai viver para sempre num mundo de amor. Enquanto esse dia não chega, enquanto você espera, que a gente possa se amar com o amor que vem do próprio Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos louvar o Senhor. O teu amor é muito maior do que nós podemos compreender
nós não conseguimos enxergar como nós deveríamos, mas em breve nós vamos, nosso conhecimento será completo. Senhor, enquanto esse dia não chega, que cada um de nós aqui seja um vaso de barro cheio de amor. Nos ajuda, Senhor, ajuda PIB de Paulínia, IBJM, teu povo, a gente se amar como o nosso Rei nos amou e se entregou por nós. Que essa seja a nossa alegria, nosso desejo, experimentar o teu amor para que a gente possa manifestar o teu amor. A gente sabe que assim o Senhor vai ser glorificado. Obrigado, Senhor, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.
Amém, irmãos? Sim. Vamos ouvir o pastor dar uma palavra de saudação em nome do pastor Daniel, da nossa associação. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. O pastor Daniel está pregando lá na El Shaddai e eu sou membro aqui da igreja. Ele falou assim: você nem representa eu lá? Claro que eu represento, né? Eu sou membro da associação. Então eu quero parabenizar, né, a nossa igreja e a igreja filha. E que nós estamos coesos, unidos. Eu peguei alguns flashes da convenção no YouTube e eu senti muito alegre, porque o tema era unidade, somos um, e isso está se concretizando entre nós. Amém, queridos? E quero deixar uma palavra bíblica, né, para cada um de nós. Aquele texto de 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado e profundo coração pelo culto que os irmãos vieram, né, promover para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Obrigado, pastor. Irmãos, o pastor Kaique está pedindo que depois da oração os irmãos permaneçam por alguns instantes para uma foto, tá bom? Aquele sorriso, né? E depois do culto não saiam, por favor. Nós queremos pegar todos aqui para que saiam nessa foto. Vai ficar uma lembrança, uma recordação. Nós agradecemos a Deus, agradecemos ao pastor Alex pela palavra que Deus colocou no seu coração, nos abençoou, nos edificou. Saiam daqui, possam esquecer muitas coisas, menos aquilo que Deus transmitiu nesta noite aos nossos corações. E logo depois da foto, os irmãos desçam imediatamente para o salão social, logo aqui embaixo, 4 ou 5 casas depois, tá bom? Nós estamos aguardando todos vocês lá. E ao chegarem, já tomem os seus assentos, tomem os seus lugares para a gente ganhar tempo. Vamos então orar. Vou convidar o pastor Brian vir aqui à frente para nos despedir com a bênção. Vamos nos colocar em pé nesse instante, irmãos. Logo depois permaneçam para fora. Vamos orar. O Senhor, mais uma vez, todos nós somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor fez por muitos anos aqui na PIB, tudo que o Senhor está fazendo nessa plantação de IBJM e muitas pessoas que estão sendo convertidos lá, e o que o Senhor vai fazer no futuro. A gente não tem nenhuma ideia o que o Senhor vai fazer no futuro. Eu peço que o Senhor fortalece nossas igrejas e que a gente vai permanecer fiel no amor, uns para os outros e amor para o Senhor. Eu peço que pessoas visitando nossas igrejas vão saber que essas sejam igrejas amorosas. Isso vai dar glória para o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Sentados ou em pé, pastor? Sentados. Os irmãos se assentem, por favor.